Olá, eu sou Betânia Stansev, psicoterapeuta, e hoje vamos falar de um tema que está crescendo bastante e sendo utilizado na área clínica em tratamentos de transtornos físicos e emocionais. É uma técnica milenar que vem reconhecendo aí numa área multidisciplinar que pode ser autoaplicada. Vamos falar melhor sobre esse tema com o meu convidado, Helder Rigoni, que é trainer de hipnose e hipnoterapeuta. Seja muito bem-vindo, Helder, e obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. É bastante importante falarmos um pouco mais sobre um tema que está tão na moda, atingindo a grande massa agora com o BBB. Acredito que a grande maioria assiste o Pyong no BBB e vamos desmistificar e explicar um pouco mais sobre hipnose. Obrigado pelo convite, B. Durante o período da minha faculdade, eu ouvia falar bastante da hipnose durante as aulas de psicanálise com o Freud, que ele utilizava da técnica lá no início da sua carreira. Eu não seguia essa linha de abordagem e eu sempre tive bastante curiosidade de saber como que era a hipnose dentro da área clínica. Então, fui estudar, fui fazer cursos, porém, é um assunto que vem crescendo bastante e gerando bastante curiosidade também entre as pessoas. Então, eu queria saber de você, Helder, o que é hipnose? Bom, uma das definições que eu mais gosto e a que eu mais me identifico é: hipnose é um estado alterado de consciência, natural ou induzido com objetivo específico. Vamos esmiuçar isso daí para ficar mais entendível. Primeiro de tudo, é um estado alterado de consciência. As pessoas não ficam inconscientes no momento da hipnose. Natural ou induzido, ou seja, a gente já entra em estado alterado de consciência várias vezes ao dia, vários momentos do dia, e de forma natural. Pode ser induzido também, ou seja, você colocar a pessoa nesse estado para tratar uma fobia, comportamento indesejado. E aí já entra o objetivo específico, que é: para que você está colocando a pessoa em estado alterado de consciência? Para usar qual objetivo? Como você vai usar a técnica? Então, esmiuçando mais um pouquinho ainda, o que é consciência para a programação neurolinguística? Consciência é a maneira com que você capta o mundo através dos 5 sentidos. Então, a partir do momento que você mudou a sua percepção da realidade externa, você já está em estado alterado de consciência. Você já está em hipnose. Hipnose existe desde que o mundo é mundo. Então, o que acontece é que as pessoas têm uma visão distorcida, isso acredito que eu posso falar mais para frente, mas resumindo é isso. Hipnose é um estado alterado de consciência, natural ou induzido, com um objetivo específico. E todas as pessoas podem ser hipnotizadas? 100% das pessoas, com a sua cognição funcionando, 100% das pessoas podem ser hipnotizáveis. Existem como que eu posso falar? Testes que já fizeram, até inclusive na faculdade da Bélgica, que eles fizeram um teste com a mesma indução, colocaram as pessoas em estado alterado de consciência com a mesma indução. Algumas pessoas não entraram, e aí eles perceberam que apenas 52% das pessoas podem ser hipnotizáveis, mas eles utilizaram a mesma técnica. Por isso que existem centenas de induções catalogadas, por isso que 100% das pessoas entram em hipnose com o lado cognitivo funcionando, certo? Se não deu certo com uma indução, usa outra indução. Existem aquelas induções mais demoradas que talvez para as pessoas ansiosas não funcione muito bem. Ela fala: meu Deus, vai ficar falando aí até que horas? Relaxa. Isso, muito bem. E essas induções não funcionam talvez tão bem para pessoas ansiosas. Mas respondendo a sua pergunta, 100% das pessoas são hipnotizáveis com o lado cognitivo funcionando. Você falou de técnica, você falou de diferentes induções. Então, existem técnicas que usam alguns objetos. Então, pêndulos ou técnicas que usam somente o comando da voz, que é o tom da voz. Tem técnicas que podem utilizar uma música suave, né, para a pessoa poder entrar em transe. Existe diferença entre os resultados dessas técnicas? Do resultado em si, não. O que acontece é que o resultado é um passo seguinte à indução.
você vai colocar a pessoa em estado alterado de consciência, pode ser através do pêndulo, que é a técnica do pêndulo de Chevreul, pode ser através da indução por voz, de você ficar falando calma, tranquilamente, até a pessoa acessar aquele estado de relaxamento. Não existe diferença no resultado. Isso é só a forma com que você vai colocar a pessoa em transe. O resultado é o passo seguinte. Qual técnica você vai utilizar para alcançar o resultado? Então, a diferença X é qual técnica? Na técnica, não na indução propriamente dita. Essa é só uma forma de colocar a pessoa em estado alterado de consciência. Ok, então eu entendo que independente da técnica, você chega sempre num resultado esperado. Sim, sempre é muito tempo, mas sim, é de acordo. O resultado é o passo seguinte. Você pode usar qualquer técnica, aí vai de acordo com o seu cliente. Se o seu cliente se dá melhor entrar em transe com objeto, se o seu cliente é daqueles que é melhor ficar falando calmamente, ou se o seu cliente é melhor uma indução mais rápida, ok, a indução pouco importa para o resultado. Uhum. O resultado vai ser mais importante a técnica a ser utilizada, a técnica escolhida. Nós estamos falando, então, da hipnose sendo aplicada por alguém, por um profissional. Certo. Mas se a hipnose ela também pode ser auto-aplicada, como que a pessoa ela identifica que ela entrou em transe? Primeiro ponto, toda hipnose é auto-hipnose. Mesmo eu aplicando em outra pessoa, ela precisa se permitir entrar nesse estado. Já começa por aí, toda hipnose é auto-hipnose. Só que se a pessoa decidir se auto-aplicar, ela precisa primeiro saber o que é transe. E o que é transe para hipnose? Transe, precisa conhecer um pouco a sintomatologia do transe. Quais são os sintomas do transe? Existem escalas do transe. Tem do transe leve, que é o também chamado hipnoidal, que é o simples fato de você fechar os olhos, se concentrar na sua respiração, sua deglutinação já vai diminuir, você já começou a entrar em transe. Então, o primeiro ponto é como identificar o transe. Primeiro ponto é você conhecer os sintomas. Você fechou os olhos, respirou, prestou atenção na sua respiração, sua deglutinação já aumentou, está em estado alterado de consciência, já está em transe. Então, primeiro passo é você saber quais são os sintomas do transe. Você sabendo quais são os sintomas do transe, você vai conseguir entender se você já está em transe ou não. Mas não é nada surreal de virar uma múmia, de não sei meu nome. Não, é simplesmente você se colocar... Porque desde lá dos primórdios, quando James Brady, que foi o que cunhou o termo hipnose, ele percebeu que hipnose não era o termo mais adequado, porque vem do deus grego do sono, hipnos. E aí ele quis mudar para monoideísmo, ou seja, foco em apenas uma ideia. Só que aí já era tarde. Mesmo sem Instagram, mesmo sem redes sociais, o termo já tinha disseminado e as pessoas já tinham conhecimento da hipnose. Então, o simples fato de você se colocar focado em uma ideia, você já está em transe. Durante o dia, como que a gente identifica se a gente entrou em estado alterado de consciência? Diversas vezes entramos em estado alterado de consciência. E isso é muito legal. Isso é muito. E as pessoas... Existem tantos mitos, tantas coisas da hipnose, que as pessoas têm medo. Só que a hipnose é algo inerente ao homem. Você entra em estado alterado de consciência diversas vezes por dia. Tomando banho. Você está lá tomando banho, você está viajando. Você está pensando, caramba, eu vou tomar banho, eu vou fazer o quê depois do banho? Mas a não ser que você tome banho assim, agora eu vou lavar minha mão, estou lavando meu punho, meu braço. Eu acredito que 100% das pessoas não tomam banho assim. Então você está em hipnose. Dirigiu, não lembrou o caminho que fez do trabalho para casa, da casa para o trabalho, está em estado alterado de consciência, hipnose. Hipnose é tão comum e tão normal como respirar. E as pessoas têm medo de hipnose. Não, tá aí. Você querendo ou não, você entra em estado alterado de consciência. Falando em medo de hipnose, vamos falar um pouquinho lá de trás, eu acho que vem até hoje. A hipnose, ela apareceu em programas de auditório, recentemente apareceu aí em reality show, né, com a apresentação de algumas técnicas. E quando a gente fala de programa de auditório, existiam momentos que as pessoas até ficavam ali de forma constrangida, onde tinham que imitar um animal, comer um alimento, sentindo o sabor de outro ou sentindo odores de alguém que estivesse do lado.
E isso gerou muitas dúvidas entre as pessoas aqui do lado de fora, vamos dizer, do lado de fora do programa. E as pessoas também tiveram oportunidade para criar suas críticas, as suas opiniões. Pensando, né, nessa situação aí de reality show e de programa, existe mito e verdade? Existe muito. Primeiro, você comentou, acredito ser importante falar sobre isso. As pessoas fazem o que fazem na televisão porque é digamos, o vendável. A pessoa não vai lá para eliminar uma fobia, para que a pessoa pare de fumar. Fala, vamos fazer o que as pessoas compram. E a televisão, consequentemente, quer o que as pessoas vejam. Então, eles acabam fazendo a chamada hipnose de entretenimento. E isso, na minha percepção, acaba ratificando, acaba reforçando alguns mitos que as pessoas têm. Só que, olha que interessante, na percepção deles, das pessoas que fazem esse tipo de hipnose, eles acreditam que mostrar isso, mostrar essa forma, ó, se a pessoa pode esquecer um número, se a pessoa pode esquecer o próprio nome, ela pode esquecer o hábito de fumar, ela pode esquecer o hábito de comer alimentos gordurosos, ela pode querer fazer mais exercícios físicos, e aí são percepções, e ok, super respeito, mas na minha percepção isso só aumenta os mitos sobre a hipnose. O mito de eu vou perder o controle durante o transe, o mito de eu vou ficar inconsciente, e se eu não voltar do transe? Tudo isso são nada mais, nada menos que mitos. A hipnose, pela definição, já é estado alterado de consciência. A todo momento você estará consciente. Só que é tão gostoso estar naquele estado que a pessoa se sujeita. Claro, se não for nada contra a índole, contra os valores dela, ela se sujeita a comer uma cebola pensando que é uma maçã, ela se sujeita a esquecer o nome. Ok, estou aqui, vamos brincar. A hipnose já diz o nome, de entretenimento. Então, existem mitos, e até hoje os mitos são muito fortes por conta da televisão, por conta da hipnose de entretenimento. Eu acredito que quanto mais pessoas fizerem isso que nós estamos fazendo aqui, mais a hipnose vai ser levada a sério, mais a hipnose vai ser tratada com o respeito que deve. Lá nos primórdios, só os médicos, para você ter noção como era uma técnica tão respeitada, só os médicos poderiam utilizar. E hoje virou isso daí. Cada um faz o que quer com a hipnose, vamos na televisão fazer o coleguinha esquecer o nome. Isso só, na minha percepção, só reforçam os mitos, que são muitos. Ok. E Helder, eu acho que você já respondeu a minha pergunta, mas de uma forma bastante resumida. Pensando, então, em hipnose apresentado em palco e hipnose tratado dentro da área clínica, existe a diferença? Existe a diferença do final, do resultado. Um exemplo. A pessoa, lá no palco, a hipnose de entretenimento, ela coloca a pessoa em estado alterado de consciência e começa a dar sugestões. Gente, só que existem diversos testes, que são os famosos testes de suscetibilidade, que é o que significa isso? Qual pessoa que eu posso chamar aqui no palco que vai receber melhor as minhas sugestões? Ele não sai pegando a esmo, vem você, porque pode ser que a pessoa, ao ir até o palco, ela fala, calma, o consciente dela vai falar, eu não vou receber essa sugestão. Ele faz diversos testes de suscetibilidade para saber quais pessoas serão mais suscetíveis e mais sugestionáveis. Sugestionáveis não quer dizer mente fraca, que vai receber a sugestão. Não, ela simplesmente vai receber, naquele momento, ela vai receber a sugestão de forma mais tranquila e mais leve. Então, respondendo a sua pergunta, o resultado, eu vou colocar a pessoa em hipnose para esquecer o nome, para olhar uma pessoa e acreditar que é outra pessoa, comer cebola pensando que é maçã. Essas são as técnicas utilizadas para a hipnose de entretenimento. E a hipnose clínica nós utilizamos para tratar medos, fobias, ajudar com compulsões alimentares. Mais para frente eu acredito que eu possa falar sobre isso também. Quais são as usabilidades da hipnose? Eu posso usar a hipnose para quê? Então, basicamente é isso, é o resultado. A hipnose de entretenimento, o resultado é entreter, fazer as pessoas se divertirem com a hipnose. E a hipnose clínica é para, de fato, na minha percepção, agregar na vida das pessoas, eliminar vícios, compulsões, traumas, fobias e diversas outras situações que não permitem que a pessoa viva uma vida, de fato, plena. Durante o meu estudo, lendo alguns textos, eu vi e li muita coisa sobre meditação.
E algumas pessoas me perguntam, né, sobre meditação, que também é uma técnica milenar, que também reúne condições aí de levar a pessoa ao estado alterado de consciência. Alguns textos até citam que hipnose e meditação têm um certo parentesco. A minha pergunta é: hipnose e meditação são a mesma coisa? Não. Categoricamente, não. Alguns textos, eu gosto bastante dessa definição de parentesco. Hipnose, brincando, hipnose e meditação são parentes distantes, que em algum momento eles podem se encontrar, podem conversar, podem se dar bem. Em outros momentos eles estarão completamente longe, distantes. Mas, explicando, meditação. Meditação, existem duas formas de meditar. A primeira é focar em você mesmo, que é o famoso mindfulness. Me perdoe a minha pronúncia, mas é o famoso mindfulness, que é o estado presente. É você estar ali se percebendo. Existe também a meditação de esvaziar a mente, que é completamente ao contrário, que é você se livrar dos pensamentos. Então, acredito que a grande diferença da meditação é: você fazendo a meditação, você não recebe sugestões, você não tem uma indução, você simplesmente fica lá no estado meditativo ou seja por respiração, ou seja por silêncio absoluto, focando na música, em algum mantra, enfim. Então, eu acredito que a grande diferença é essa. Não existe sugestão e não existe indução. A meditação é simplesmente ou você estar em estado presente, ou você simplesmente esvaziar a mente. E aí sim, por estar, olha que interessante, aí que os parentes começam a se unir novamente. Por estar em estado alterado de consciência, o simples fato de você acessar esse estado pode ser que muita coisa mude aí dentro. Que você fique mais calmo, menos explosivo, que você talvez até elimine algum comportamento indesejado pelo simples fato de acessar esse estado alterado de consciência. Pelo simples fato de você chegar um pouco mais perto da hipnose, a coisa já começa a mudar alguns comportamentos. Puxando a sardinha para a hipnose, claro. Vamos falar um pouco de história. Na Segunda Guerra Mundial, em alguns casos, principalmente na falta de anestesia, os médicos, eles usavam a hipnose em alguns procedimentos e até em cirurgia. Pensando nesse caso especificamente, Helder, a hipnose, ela tem a função de bloqueio da dor? É isso? Não só função. Uma das coisas que podem ser feitas com a hipnose é a redução da dor, é a modulação da dor. A hipnose, quando você entra em estado alterado de consciência, uma das primeiras áreas do cérebro que são ativadas é o córtex pré-frontal, que é o responsável por planejamento futuro, aumenta a ativação, aumenta a comunicação dele com a ínsula, que é a responsável por nossas emoções e pela modulação da dor. Ora, aumenta a comunicação entre o córtex pré-frontal e a ínsula. Por isso que dá para modular a dor de forma tão eficaz. Porque a comunicação entre o planejamento futuro e a emoção e o controle da dor, eles estão conversando muito. Por isso que dá tanto resultado no controle da dor. Porque você vai direto em uma das áreas que são responsáveis pela dor. Dá muito resultado isso, muito. E a gente não precisa ficar preso também na história, porque existem casos de cirurgia que o paciente não pode, né, com anestesia, e já tem casos comprovados de médicos que utilizam da hipnose para poder fazer uma cirurgia, ou de pessoas que vão fazer tatuagem para não sentir dor, usam da hipnose. Sim, isso. Eu entrei em hipnose e auto-hipnose para fazer uma das tatuagens. Sofri nas 5 primeiras. Falei, calma, agora eu tenho uma ferramenta aqui, eu não vou mais sentir dor. E aí eu utilizei da hipnose para modular a dor durante a tatuagem. Sim. Entrando, então, mais na área clínica. Recentemente, a hipnose, ela vem sendo utilizada no complemento de alguns tratamentos. Então, a gente pode falar do tratamento do câncer, por exemplo. Mas, falando um pouco aí da minha área, ela vem usada também como um complemento para tratamento de transtornos, de distúrbios ou de síndromes. E eu, como falei lá atrás, eu não sou da área da psicanálise. Eu fui estudar, fiz um curso com você e hoje uso a hipnose em alguns casos e gosto muito dessa técnica, uso bastante. Então,
Para a gente entender um pouco mais sobre hipnose na clínica, quais são os benefícios? Primeiro, um adendo, porque existem tanto charlatão por aí que eu acredito importante puxar esse adendo. Não estamos prometendo e falando que a hipnose cura o câncer. Não, é um complemento. Por isso que a gente fala que é um complemento no tratamento, né? Sim, a hipnose vai ser utilizada para eliminar algumas dores que a quimioterapia, a radioterapia pode trazer, até a parte emocional, que querendo ou não, a pessoa que tem câncer fica um pouco mais debilitada, fica um pouco mais triste, em alguns casos acabam entrando até em estado depressivo. A hipnose entra nesse sentido. Calma, gente, não estamos prometendo cura, curandeísmo é crime. Então... mantenham as avaliações, né? Mantenham os tratamentos, Sim. É só realmente um complemento. Sim, é só esse parênteses que eu acredito ser importante. É importantíssimo. Fui fazer esse parênteses e acabei esquecendo sua pergunta. Quais são os benefícios da hipnose? A hipnose auxilia muito em vícios, em traumas, em fobias, porque ela dá tanto resultado. Tem uma definição do grande hipnólogo Dave Elman, que ensinou mais de 10 mil médicos nos Estados Unidos, e ele diz que hipnose é um estado mental onde você contorna o fator crítico e abre para uma ideia seletiva. Explico. É o fato de você abaixar o seu fator crítico, que você fique com o seu lado racional mais baixo e você fale diretamente com o seu inconsciente. Inconsciente não é nenhuma coisa de outro mundo, é simplesmente o que vem abaixo do seu consciente, do seu racional, não é nenhuma entidade paranormal. Está lá embaixo do seu cérebro, é o seu lado inconsciente. Então, você acessando esse inconsciente, onde a sua mente sábia, a sua mente de fato, que te liga a padrões de comportamento, vai te auxiliar com traumas, com fobias, com comportamentos indesejados, com vícios, com controle da dor, para dores, fibromialgia, por exemplo, que é uma dor crônica, e já foi comprovado que é muito ligado ao emocional, vai auxiliar muito nesses casos. Hipnose, claro, hipnose com outras técnicas, no seu caso, com a psicoterapia, ou seja, com a programação neurolinguística, que tem técnicas específicas para vício, com a inteligência emocional, porque a hipnose vai te deixar, como já diria Milton Erickson, a hipnose, que foi um dos maiores hipnólogos que pisou nesse mundo, a hipnose por si só não faz nada, mas ela deixa algo bem propício para você trabalhar, ela deixa o terreno bem propício para que você aplique as técnicas e gere um resultado ainda mais assertivo. Ok, eu também acho importante falar, porque a hipnose não é só uma técnica, né? É uma técnica reconhecida pelos conselhos federais de algumas áreas na área da saúde. Então, na medicina, na psicologia, na odontologia, na terapia ocupacional, na fisioterapia. Então, é uma técnica que vem crescendo bastante e eu conheço grandes profissionais, né, principalmente na área hospitalar, que vem utilizando da hipnose. Né? E para a gente fechar então, Helder, a nossa matéria, quem que pode aplicar a hipnose? Olha, eu iria responder todos de bate-pronto, mas o todos com um adendo bem grande. Todas as pessoas responsáveis, que é uma técnica que você vai acessar o inconsciente, como todas as outras técnicas que mexem com o ser humano, que as pessoas procuram para auxílio, para eliminar um vício, uma fobia, precisa ter responsabilidade. É uma técnica incrível, é uma técnica milenar, é uma técnica cientificamente comprovada, que você ativa áreas do cérebro. Então, todos desde que tenham responsabilidade, todos desde que tenham amor pelo que fazem. Eu acredito que esse é o ponto principal. Você pode sim fazer um curso, aprender a hipnose e começar a atender. Só que, qual é o resultado? Porque colocar uma pessoa em transe é muito fácil. A gente já entra isso, já está aqui, já está inerente. Colocar uma pessoa em transe talvez seja a parte mais fácil do processo. Só que você precisa ser responsável. Então a resposta é todos, mas com esse asterisco aí de responsabilidade. Então eu vou fugir um pouquinho do meu roteiro, falando de responsabilidade. Se você entrar na internet, a gente vai encontrar um monte de manual aí ensinando técnicas de hipnose. O que você acredita? Essa questão de responsabilidade, podemos confiar nesses manuais ou, de fato, o ideal seria fazer um curso? 2 pontos. Primeiro, se você for aplicar, eu não
eu particularmente não gosto dessas coisas online. Primeiro porque o digital ajuda muito? Ajuda e ajuda muito. Em outros tempos não estaríamos aqui gravando um podcast para falar sobre hipnose. Ajuda e ajuda muito. A informação está aí para todos. Aí tem o problema. Quem está passando essa informação? Você conhece o profissional que gravou um vídeo no YouTube? Porque para gravar e postar no YouTube, basta você ter uma conta, uma câmera, uma pessoa falando e pronto, está lá no YouTube. Essa pessoa é de confiança? Essa pessoa de fato é um profissional reconhecido no mercado? Essa pessoa de fato está falando coisas que vão agregar para a sua vida? Seja você querendo ser hipnoterapeuta ou simplesmente, tem um monte, áudio para dormir melhor. Trate a ansiedade em 3 sessões, escute esse áudio aqui. Então, calma. O ideal é primeiro você conhecer a pessoa. Tem que ter responsabilidade também. Não é só porque, quero parar de fumar, deixa eu procurar aqui no YouTube. Não é assim. Porque para coisas que você julga serem mais sérias, você vai procurar um profissional. O seu filho está com transtorno na escola, está brigando muito na escola, você vai procurar um psicólogo, um psiquiatra. Por que para isso você quer colocar no YouTube? Por que as mamães não colocam lá como deixar o filho mais calmo no YouTube e deixa o moleque lá assistindo? Porque ela julga ser algo mais sério. E a hipnose não, virou isso, a prostituição da hipnose. Não precisa fazer curso, tem no YouTube. Calma, é a responsabilidade também da sua parte, também com a sua vida. Ok que você quer eliminar esse vício o mais rápido possível, mas não, o YouTube talvez não seja o mais ideal para algo tão sério. Então, responsabilidade. YouTube, eu particularmente não gosto, porque não dá para saber a fonte, não dá para saber a seriedade do profissional. Existem profissionais ótimos que estão dando conteúdo de graça na internet. Existem milhares, vários. Só que também existem muitos profissionais ruins. Então, e como você vai saber isso? Não dá para saber. A internet está aí, o mundão está aí. Então, uma responsabilidade com a sua vida, e se você quer trabalhar com isso, o mínimo é que você esteja preparado, não só se sentir preparado, você esteja preparado de fato para agregar na vida das pessoas. A nossa matéria chega ao fim. Quero agradecer meu amigo e meu convidado, Helder Rigoni. Helder, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, como essas pessoas te encontram? Meu Insta é @Helder_Rigoni. RIGON de navio e de igreja, Rigoni. Helder_Rigoni. Sigam, pessoal, sigam o Helder. A nossa matéria vai estar disponível lá no meu canal no YouTube e no Spotify em forma de podcast para você poder acessar quando você quiser. Lembre-se de dar um like no vídeo se você gostou, compartilhe com seus amigos e ative as notificações. Eu sou Betânia Stancevich e te vejo no próximo vídeo.